Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 6, destacando o verso 6, diz assim: Ora, a fé é a substância ou a essência das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os universos ou os mundos foram moldados ou criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem, ou seja, de matéria pré-existente. Mas Deus criou todas as coisas do nada, ok? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons. Através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, porque antes de sua trasladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Eu quero repetir o verso 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia ou acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Amém? Vamos passar esse vídeo e logo após a palavra. Pode apagar as luzes. Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso, um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Aumenta o fundo. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Aumenta o som. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado: sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração no seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina.
Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de 1 parte em 10 elevado à 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível? Um universo que proíbe a vida é impossível? Longe disso, não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessário. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não. As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de eventualmente surgirem alguns que permitem vida. No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado, medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes. Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos. Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, o que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina. Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar esta conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Para o crente, a fé em Deus é tão óbvia que às vezes nós ficamos surpresos quando algumas pessoas se declaram nos nossos dias, e não são poucas, inclusive adolescentes e jovens, que se declaram
não crê em Deus, não crê em nada, né? Diria que seria um agnóstico, né? Não digo que creio ou não creio, acho que não pode ser provado, assim diria um agnóstico, né? E a gente só se dá conta da necessidade de trazer uma resposta bíblica para essa pergunta sobre a existência de Deus quando nós somos questionados pessoalmente por alguém. Às vezes, quando nós estamos, somos crentes, nós não conseguimos perceber um passo da nossa vida sem Deus. Mas quando às vezes um sobrinho, um primo, até mesmo o filho, fala, eu não creio em Deus, aí isso choca os pais, choca os avós, até eles perceberem que há um número que tem crescido cada vez mais de pessoas que estão crescendo sem ter nenhum tipo de conhecimento de Deus e de não estar interessado em conhecer a Deus. O Stephen Hawking, que foi inclusive citado aqui nesse vídeo, no seu livro que foi recentemente lançado aqui no Brasil, Breves Respostas para Grandes Questões, e aí vem a nossa série que começa hoje, Respostas Cristãs para Perguntas Importantes. Esse livro é um livro póstumo, porque ele faleceu recentemente, um físico, muito importante no mundo da ciência, aquele que vivia lá naquela cadeira de rodas, limitado, mas um homem de extremo conhecimento, não há dúvida disso. E a partir das palestras, do que ele escreveu, etc., ele escrevia pela boca, então ele tinha um aparelho que traduzia, transcrevia o que ele falava, para poder publicar o que ele pensava. E ele diz o seguinte sobre Deus, sobre a existência de Deus. E talvez alguns de vocês aqui, ou talvez a maioria, não concorde, até ficará chateado. Interessante que tem muito crente que fica chateado, quando alguém diz assim, eu não acredito em Deus, Mas o que é que você está fazendo para que as pessoas possam acreditar nele? Stephen Hawking, na página 49, ou a 52 ali desse livro, acho que está aí, ele diz assim, eu fiz um pequeno recorte, de algumas coisas. A ciência responde cada vez mais perguntas que costumavam ser domínio da religião. Por exemplo, por que estamos aqui? Ou seja, qual é o significado da vida? De onde viemos? Aí é uma pergunta sobre a biologia. Qual é a origem da vida? Hoje em dia, a ciência oferece respostas melhores e mais consistentes. Ele diz, as leis da natureza são fixas. Nesse caso, não demora muito até se perguntar, que papel Deus tem a desempenhar? Bom, para ele não tinha nenhum. Poderíamos definir Deus como a encarnação das leis da natureza. Conhecer a mente de Deus é conhecer as leis da natureza. Olha o que ele diz no final. Minha previsão é que conheceremos a mente de Deus até o fim deste século. E eu fico pensando, naquele texto de Isaías que diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos pensamentos e os seus caminhos são também sobremodo elevados do que os nossos caminhos. Isso me faz lembrar também daquela doxologia, que é o momento de adoração
que o apóstolo Paulo coloca na carta aos Romanos, no capítulo 11, ele acaba de falar sobre o grande plano de Deus na eleição do seu povo. Ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele para depois recebeu? Quão inescrutáveis são os seus pensamentos, os seus caminhos, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Lógico, partindo do pressuposto de que Deus são as leis da natureza, para esse cientista, né, que já faleceu, ele vai dizer isso mesmo. Acredito que ainda neste século, que era o século 21, nós poderíamos conhecer a mente de Deus, mas nós nunca conheceremos a mente de Deus, o Criador, né? Uma coisa que é interessante nessa afirmação de Hawkins é que ele diz assim: a ciência oferece respostas melhores e mais consistentes. Concordo em muitas coisas. É lógico que os relâmpagos e os trovões não são a ira dos deuses, segundo a mitologia grega. Existe uma explicação para a chuva. Há uma explicação para isso. Há uma explicação para a lua, para o eclipse. Há uma explicação científica para isso. A gente sabe disso, né? Hoje nós sabemos disso. Agora, para os naturalistas, a exemplo do Stephen Hawking, né, e geralmente eles são ateus, né, invariavelmente ateus, a ciência é a única maneira de conhecermos a verdade. Isso é chamado de cientificismo, né? Mas se a ciência é a única maneira de conhecermos a verdade, a gente também poderia questionar a um cientista, à semelhança do Stephen Hawking, que está vivo e que pensa hoje ainda como ele, será que a ciência pode nos dizer o que é uma obra de arte? Quais são os critérios para definir uma obra-prima, por exemplo? Ou uma confusão, né, de borrões, de pinturas, de rasuras. Inclusive, recentemente, houve essa discussão no Brasil, por causa daquele movimento do Queer Museu, do Santander, onde eles quiseram defender aquela obra de arte, né, sexualizada, libidinosa, e hoje tudo é arte. Mas para os próprios artistas, existe uma regra, existem simetrias, existem métricas, existe um método. Se você ler aquele livro do Leonardo da Vinci, né, que foi biografado pelo Isaac Walton, o mesmo que também fez a biografia do dono da Apple, né, aquele Steve Jobs, do Einstein, e você vai descobrir ali naquela literatura a biografia do Da Vinci, que ele aprendeu com alguém, ele tinha uma técnica, ele teve uma técnica para poder pintar a Mona Lisa, famosa, e pintar também a Última Ceia. Então, não é do nada, né? Então, a ciência pode nos dizer o que é belo apenas examinando a cor da tinta? Não. Vai precisar de quê? Vai precisar da subjetividade de quem está vendo, mas também vai depender da filosofia. Por isso que dentro da filosofia há um ramo chamado estética, a filosofia da beleza, onde se discute não somente o que é certo ou o que é errado, que é moral e ética, mas também se discute o que é belo e o que é feio. E existe objetividade
naquilo que é belo e naquilo que é feio. Então, a ciência não tem resposta para todas as coisas. Não é através apenas de uma pesquisa científica no laboratório que nós vamos chegar ao conhecimento da verdade. Por exemplo, não tem como a ciência afirmar que a sua esposa ama você. Como é que você sabe que a sua esposa te ama? Mas você tem critérios para julgar isso, sim ou não? E que não depende da ciência. Não depende de você colocar o seu cônjuge dentro de um laboratório para pesquisar o coração dela. Inclusive, se fizer uma ressonância magnética, né, no corpo inteiro da sua esposa, você não vai descobrir nenhum elemento ali que vá indicar que ela te ama. Mas você julga pelo quê? Pelo comportamento, pelas atitudes. Então não é somente através da ciência, né, das provas científicas, que nós vamos chegar ao conhecimento da verdade. Pense bem, por exemplo, o ensino da moral não depende só da ciência, depende da filosofia e da teologia. E antes da filosofia, da teologia. Porque antes de ter filosofia, tinha teologia. Né? O que é que Deus pensa sobre as coisas? Mas a ciência, por exemplo, não pode dizer para a gente algumas coisas. Por exemplo, se a gente adicionar, né, estricnina no café de alguém, a gente sabe que o veneno vai matar aquela pessoa. A ciência pode provar isso, concordam? Mas a ciência não pode dizer para a gente se é certo ou errado a gente colocar estricnina no chá da nossa avó com o intento de conseguirmos os seus bens. Isso é matéria da filosofia e da teologia. E, na verdade, isso é matéria de domínio público, de qualquer ser humano. Porque nós estamos julgando se somos teólogos, se somos filósofos, se somos cientistas ou não, nós estamos sempre julgando o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é verdade e o que é mentira. O Fyodor Dostoiévski, lá no século XIX, o grande russo, poeta, escritor, cristão inclusive, né? Um homem profundamente apaixonado pela fé, né? Pelo Evangelho, por Cristo, um homem extremamente preparado intelectualmente, escreveu inúmeros livros, inclusive os irmãos Karamazov. E vendo a sua chamada Santa Rússia mergulhada no niilismo, no desespero de Nietzsche, vendo a Rússia mergulhada no comunismo, no socialismo, no liberalismo ético e moral, no ateísmo, isso antes de ser estabelecido o comunismo em 1917, na Rússia, ele já vivia isso lá, em 1800, e ele escreveu esse livro, Os Irmãos Karamazov. E é interessante que o personagem principal é um homem chamado Ivan, que tinha um pai, que era um homem, um libertino, talvez um homem irrecuperável, um homem que não tinha valores cristãos, era visto ali, visto no livro, né, como um canalha completo, e que terminou assassinado por um servo, que na verdade era um filho bastardo do pai de Ivan. O nome desse camarada era Smerdyakov, né? E quando Smerdyakov é procurado pelo Ivan, que é o filho legítimo, né, do pai do Ivan ali, do seu Karamazov, pergunta assim, mas por que você fez isso? Por que você matou meu pai?
Ele disse assim: sabe o que me motivou a matar seu pai? Que também é meu pai. Foi um artigo que eu li seu, que você disse assim: se Deus não existe, tudo é permitido. E você escreveu isso, Ivan, e textualmente ele diz assim: é permitido a todo indivíduo que tenha consciência da verdade regularizar ou regulamentar sua vida como bem entender, de acordo com os novos princípios. Nesse sentido, tudo é permitido. Como Deus e a imortalidade não existem, é permitido ao homem novo tornar-se um homem-deus, seja ele o único no mundo a viver assim. No capítulo do diálogo com o demônio, é um capítulo sobre isso. É exatamente isso. Quem está fazendo isso, quem pensa assim, não está conversando com Deus, né? Dostoiévski, ele entende que a pessoa não está inspirada por Deus, ela está conversando com os demônios. E o que é que ele toca aqui, Dostoiévski? Ele está tocando naquilo que nós mais prezamos hoje: a autonomia. A lei dentro de si. Eu faço as minhas leis. Essa palavra não encontra repercussão nas Escrituras Sagradas. A Bíblia nunca vai dizer que o homem é um ser autônomo. Pelo contrário, foi em busca da autonomia que nós perdemos o paraíso. E a redenção em Cristo é exatamente nós nos arrependermos dessa autonomia e nos rendermos à soberania de Deus, nos tornando seus servos e seus filhos, e aprendemos a depender do nosso Pai Celestial. O homem tem esse interesse, né, de ser autônomo. Ele vai definir as leis, mas a vida não funciona assim. Deus estabeleceu não somente leis físicas, mas também leis morais. Quando você as quebra, você sofre. Quando você quebra a lei da gravidade, se você pular, né, de um prédio, a lei da gravidade vai funcionar para você. Pode ser você pastor ou não, crente ou descrente. A lei funciona para todos. Você vai se espatifar. E outra coisa, também, quando nós desonramos pai e mãe, quando nós cometemos homicídio, adultério, quando nós quebramos as leis morais de Deus, nós também sofremos. Mesmo reconhecendo ou não essas leis que foram colocadas por Deus. Mesmo eu achando que sou crente ou não em Deus. Um filho que desonra o seu pai está quebrando a lei moral de Deus. Seja ele crente ou descrente. E ele sofrerá as consequências da quebra dessa lei moral de Deus. Então, não dá para viver neste mundo um mundo anárquico, anômico, um mundo sem leis. Deus estabeleceu leis físicas e morais para o mundo se reger. E não há dúvida de que quando nós ignoramos Deus, nós estamos ignorando também a moral. E se eu não tenho alguém para prestar contas da minha vida, e eu faço as minhas próprias leis, e eu sou a minha lei, é lógico que eu não me importo com prestação de contas. Eu não estou preocupado com nenhum juízo dos meus atos. Né? Então, se não existe um Deus com o direito de dizer o que é certo e errado, como haveremos de encontrar absolutos morais? Perceba, por exemplo,
a discussão do aborto no nosso país. Aquilo que o STF está fazendo. Porque agora tudo está se tornando relativo. Então, a partir do momento que você relativiza tudo, porque a grande pergunta para começar a discussão sobre o aborto não é ficar discutindo do ponto de vista sociológico, filosófico, do direito, mas a primeira pergunta que a gente precisa responder quando vai discutir sobre aborto é de cunho biológico. Aquele ser que está ali, que eles dão um nome, que eles não chamam de vida, mas chamam de um nome esquisito lá, né? Aquele embrião que está ali, é uma vida ou não? É um ser humano ou não? Então a discussão é aqui. Ano passado nós conversamos aqui na escola bíblica sobre isso, né? Começa por aí, porque se você entende que aquilo ali não é um ser humano, não resta mais o que discutir. Aí você pode fazer o que você quiser, e é o que está acontecendo com eles. Então, é muita arrogância da nossa parte a gente mesmo dizer o que é certo e o que é errado. E muitas vezes nós não queremos admitir também aquilo que a sociedade diz, né? Que é certo e o que é errado. Sabe por quê? Porque alguns anos atrás, há 300 anos atrás, nos Estados Unidos, em uma boa parte da Europa, para essas duas sociedades, a escravidão era certa. Estava certo para eles. Estava certo. Então, assim, a maioria se convenceu de que escravizar as pessoas por causa da sua cor estava certo. Agora está errado. Por isso que as leis morais, elas não podem depender da nossa subjetividade. Há um Deus que estabeleceu não somente leis físicas, mas leis morais. De maneira que, se não há um Deus, então não há um lugar onde localizar a autoridade que estabeleça um absoluto moral. Mas ninguém vive como se não existisse certo e errado. Inclusive Stephen Hawking, mas também aquele ateu cientista lá, o biólogo, Richard Dawkins. Ele escreve no seu livro Deus no Delírio, o Gênio Egoísta, que você pode fazer a sua moral, as suas próprias leis, não tem que ter um Deus policiando você, né, dizendo que tem que ser certo, que tem que ser errado. Mas quando houve o 11 de setembro, lá em Nova York, e etc., ele condenou as atitudes daqueles terroristas. Ora, se para Richard Dawkins, que é um cientista ateu militante, né, a verdade é subjetiva, a moral é subjetiva, você que define, por que ele vai julgar aqueles terroristas de que eles fizeram algo errado? Porque para os terroristas, eles estavam fazendo algo certo. E alguém ensinou para eles de que eles estavam fazendo um serviço a Deus. E que iriam para o paraíso com 7 virgens, com muito dinheiro e prosperidade. Então, todo mundo tem moral. Todo mundo tem leis morais no seu coração, inclusive o ateu. E quem colocou no coração desse homem ateu? Deus. Só que ele não reconhece. É como diz Paulo em Romanos 1. Mesmo conhecendo a Deus, eles preferiram negá-lo. E em vez de adorá-lo, passaram a adorar a criação de Deus. Né? Então é importante crer na existência de um Deus, né? Um Deus que é uma pessoa, que é um ser moral,
porque isso também nos faz entender a nossa moralidade. Quando o homem acha que não existe Deus, ele se perde. O que aconteceu essa semana com o decano do STF? Gente, é vergonhoso. O homem está saindo do STF pagando mico. Poderia ficar sem essa. Citou Simone de Beauvoir, a esposa dos maiores ateus da França, já falecido, juntamente com ela, o Jean-Paul Sartre, citando Simone no seu livro, né, sobre gênero, segundo sexo, dizendo assim: ninguém nasce mulher, se torna, né? Lógico que ali Simone está tratando da discussão de igualdade de gênero, falando sobre o feminismo, que o cristão e a mulher cristã, ela não é feminista, ela é feminina. Amém? E a discussão lá da Simone de Beauvoir é exatamente sobre igualdade de gênero. A mulher não pode ser discriminada como uma pessoa inferior, né, ao homem. Não está nada relacionado à questão da criminalização da homofobia. Não está falando sobre a questão de transexuais, de gays, de lésbicas. Não contemplava isso. Aí alguém até brincou lá nas redes sociais com o ministro, dizendo: e aí, ministro, o senhor tem dúvidas se o senhor nasceu homem? E aí, o senhor não nasceu homem? O senhor se tornou homem? E como foi a experiência? É isso que acontece quando o homem não tem uma direção, não tem normas. Quando o homem perde referências, não tem absolutos, não tem uma bússola para guiá-lo, ele vai ser guiado pelo quê? Pelas circunstâncias, pelo momento. O que é que a psicologia está dizendo? É isso. Então vamos por aqui. O que é que a sociologia está dizendo? É isso. Então vamos por aqui. O que é que a filosofia está dizendo? Está dizendo isso. Então vamos por aqui. Se lembra que no passado dizia: não pode disciplinar o seu filho, que não sei o quê. Depois esses meus psicólogos, tem um grupo de psicólogos no mundo dizendo: tem que disciplinar, porque os meninos estão sem limites, está cheio de mimimi, estão crescendo aí sem referenciais, sem liderança. Não é assim? É isso. Perdidos, né? Mas vamos lá para o Salmo 19. Abra sua Bíblia aí no Salmo 19, né? Agora, nós vamos tratar de um outro argumento sobre a existência de Deus, que é a questão da criação, né? Do próprio ajuste fino, que nós colocamos aqui no design, o propósito da criação, do universo, que nós colocamos nesse vídeo no início. O salmista diz assim: o tolo disse em seu coração, ou o ímpio diz, ou o insensato diz em seu coração: não há Deus, eles são corruptos, fizeram obras abomináveis, não há ninguém que faça o bem. Do céu, o Senhor, estou lendo 14, tá? Eu pulei aqui, né? Não, é o 19, peraí. É o 19, vamos lá. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra, e as suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol, que é como noivo vindo de sua câmara, e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Sua saída é desde o fim do céu, e seu circuito até os fins dele, e não há nada escondido do seu calor. Aqui é interessante, porque esse salmo é clássico para falar dos dois livros de Deus. Deus tem dois livros para revelar a si mesmo. O primeiro está nos versos de 1 a 6, a criação.
E dos versos 7 até o verso 14, aí vem o livro de Deus, a Bíblia. Então Deus tem 2 livros para se revelar, para mostrar a sua vontade também. É através da criação, mas a criação não é suficiente para conhecermos a vontade do Senhor, mas para conhecermos a sua existência e as suas obras na terra, para contemplarmos a Deus, para louvá-lo, para glorificá-lo através da criação. Mas através do livro Bíblia, da sua lei, nós podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando a gente começa a meditar nessa criação de Deus, como ela é magnífica e complexa, por exemplo, um biólogo conhecido chamado Edward Wilson, ele afirma que há cerca de 6,1 milhões de tipos de fungos na Terra hoje. Há também 10 mil espécies de formiga, 300 mil tipos de plantas com flores, cerca de 4 a 5 mil espécies de mamíferos e aproximadamente 10 mil espécies de aves. É surpreendente? É grande, maravilhoso? É. Mas é quando você começa a pensar nos céus, nas estrelas, nos planetas, nas galáxias, e essa meditação que Davi está fazendo, e ele é rei, mas ele tem tempo para contemplar as obras de Deus, e ele começa a dizer assim: os céus manifestam a glória de Deus. E de uma maneira de sinônimo, ele diz: e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Para você ter uma ideia, meu irmão, Davi não tinha conhecimento astronômico. Ele não sabia da distância entre os planetas e entre as galáxias. Ele não conhecia essa linguagem da física e da astronomia de anos-luz. Por exemplo, você sabe qual é a distância, em anos-luz da galáxia chamada Andrômeda? Ela está 2,54 milhões anos-luz de distância da Terra. Mais de 2 milhões anos-luz, tá? E você sabe quanto é em quilômetros? Um ano-luz? Mais de 9 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Então, Davi, o que ele tem que fazer? E o que a gente faz quando a gente vê essas coisas? Adora. Doxologia é o que você vai encontrar em muitas cartas de Paulo. Há momentos que ele está escrevendo e ele para, e ele adora, e depois ele escreve essa doxologia. É isso que está lá em Romanos 1. Quão insondáveis e quão inescrutáveis são os seus juízos. Então, quando você vê essas coisas, o crente, aquele que reconhece que existe um Deus, ele adora. Porque não dá para você compreender. Por isso que o Salmo 139 é adoração. Ele diz: Senhor, quando eu passo a meditar como o Senhor faz as coisas, e até como o Senhor me informou, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser glorificar o teu nome. Porque é coisa maravilhosa, eu não consigo compreender. Então a gente adora o Senhor. E Davi não tinha esse conhecimento científico, mas ele tinha um coração suficiente para entender que Deus fez e sustenta toda essa complexidade do mundo e da criação. Você já percebeu, se você já leu a Bíblia toda, você descobriu que a Bíblia não se ocupa de fazer uma defesa filosófica sobre a existência de Deus? Já percebeu isso? Sabe por quê? Porque se pressupõe que existe. O livro do Gênesis nos ensina
que antes de existir alguma coisa, existe alguém. Aquilo que São Tomás de Aquino chamou de primeiro motor. Tudo vai desembocar em Deus, sempre. Quem é que sustenta toda essa sintonia fina desse vídeo? Veio através de um Big Bang, pá, explosão. E quem apertou a bomba? Entendeu? Então vai sempre cair em alguém. E esse alguém é Deus. É Ele. Então esse é o argumento do design. O argumento é que assim como o relógio é tão complexo, e tem que ter alguém que fez ele, a mesma coisa, o universo é muito complexo para ter surgido do nada. Quem leu a biografia do Isaac Newton, aquele que percebeu, porque já existia lá, Deus que fez, a lei da gravidade, ele estava lá sentado e viu a maçã caindo, ele foi percebendo essas coisas e foi pesquisando. O Isaac Newton, ele tinha um amigo chamado Milne, que era ateu. Mas o Isaac Newton era crente, como Galileu Galilei, Johannes Kepler, Francis Bacon, os caras do Renascimento. E ele falava de Deus para Milne. E Milne sempre negava, eu não acredito, com os mesmos argumentos que os ateus têm hoje. Um dia, Newton passou a noite toda preparando com papelão o sistema solar e colocou todos os planetas ali em ordem, Quando foi no dia seguinte, de manhã, Milne foi lá tomar um café com ele e viu na sala de Isaac Newton, todo aquele complexo. E ele ficou impressionado. Rapaz, que coisa maravilhosa. Quem que fez isso? De uma maneira debochada, Newton disse para ele: rapaz, eu não sei. Eu só sei o seguinte: eu dormi, tomei o meu chá, fui dormir, acordei aqui, dei de cara com esse sistema solar. Ele disse: não. Mas como assim? Não é possível um negócio desse? Alguém fez. Não fiz e tal, não. Quem fez? Quem trouxe para você? Foi você? Não sei o quê. Foi exatamente isso. Assim como você não vê sentido nenhum, esse sistema de papelão está aqui, alguém tem feito. Eu estou te dizendo, esse mundo é muito complexo para a gente se contentar com essa resposta de que veio do nada. Alguém fez, Milne. É uma mente superior. É alguém superior que fez isso, Milne. E para mim é Deus. Eu cresci aprendendo isso, Milne. Interessante que Davi não diz que os céus manifestam glória por si mesmo. Eles não têm glória por si mesmo. Mas os céus manifestam a glória de Deus. O objetivo da criação é mostrar o Criador. E eu gosto do comentário de Charles Spurgeon sobre isso, no livro de Salmos, Tesouros de Davi. Ele diz assim: que Davi está dizendo que os céus nos oferecem argumentos incontestáveis sobre a existência de um Criador consciente, inteligente, planejador, controlador e dirigente, que toda pessoa imparcial, sem ser militante ateu, não deixará de ser convencida por eles. O testemunho dado pelos céus não é uma sugestão, mas uma declaração clara e certa, como diz Charles Spurgeon.
Mais uma vez, citando Isaac Newton, quando disse: este belíssimo sistema no qual estão o Sol, os planetas e os cometas, somente poderia proceder do desígnio, do propósito e do poder absoluto de um ser inteligente e poderoso. E também resgatando as palavras de Johannes Kepler, aquele que entendeu o movimento do Sol e dos planetas, né? O heliocentrismo, porque até Johannes Kepler, todo mundo achava que o Sol e a Lua que giravam em torno da Terra. Por isso que, quando Josué diz que o Sol parou, lá no seu livro, muito cientista ateu, quando lê aquilo lá hoje, diz assim: o cara errou, a Bíblia se contradiz. É lógico que Josué está escrevendo a partir da observação do autor e para o conhecimento científico que eles tinham naquela época. O conhecimento era esse. É de que o Sol se movimentava, a Lua se movimentava. Imagine se Deus falasse para Josué e revelasse para ele assim: olha, Josué, é o seguinte, o senso comum do povo é de que o Sol e a Lua, né, giram em torno dos planetas, mas não é isso não, eu vou te explicar. Na verdade é um movimento de rotação, translação, sabe, que acontece isso, 12 horas assim, e tal, 24 horas, não sei o que, ele vai fazer o quê? O quê? Não entendi não. Imagine Josué tendo que explicar isso para os seus contemporâneos. E Johannes Kepler foi descobrir isso no século 17, gente. Não ia dar certo explicar essas coisas. Então tem que escrever de acordo com o conhecimento da época. Então eles descobriram, não, são os planetas que giram, que orbitam em torno da Lua e do Sol, porque eles são os fixos. E Johannes Kepler diz o seguinte: o principal objetivo de todas as investigações do mundo exterior deveria ser o de descobrir a ordem racional nele imposta e por ele revelada na linguagem da matemática. Isso aqui é importante, sabe por quê? Eu quero simplesmente dizer isso aqui, conversar isso diretamente com aqueles que estão no meio da academia. Essa palavra do Johannes Kepler é interessante, sabe por quê? Porque muito ateu militante, ele tem usado a ciência para tentar provar que Deus não existe. E o que o Kepler está dizendo é o seguinte: o objetivo do cientista é estudar o mundo exterior e pegar as informações, registrar e chegar a conclusões científicas e não relacionar as suas descobertas a uma existência ou a negação da existência de Deus. Porque quem fizer isso está fazendo má ciência. De maneira que a ciência verdadeira, ela é boa. O problema é a intenção do coração de quem está por trás da ciência e descobrindo os movimentos de Deus na ciência. Se o seu coração está bem intencionado, você faz uma boa ciência. Mas se o seu coração está mal intencionado, você faz uma péssima ciência. E é isso que está acontecendo com o movimento militante ateísta. Porque a ciência não tem preferência religiosa. A ciência está aí, é de Deus. Tudo que a ciência faz de verdade é de Deus. A ciência não tem predileção religiosa, a ciência verdadeira. O restante é baboseira. E aí nós vamos para o Salmo 14, aí sim, né? Que eu antecipei. O Salmo 14 vai trazer para a gente agora uma conversa mais específica sobre a questão
do nosso coração, né? Do coração humano. Por que no fundo, as pessoas se declaram, né, não crer na existência de Deus? Eu sou ateu. O Salmo 14 diz assim: o tolo, o insensato em seu coração diz, não há Deus. Não há Deus. Na língua hebraica, há 3 palavras que definem o insensato, o tolo. A primeira é kessil, que significa o insensato, lerdo e estúpido. A segunda, evil, que significa o insensato, irracional e pervertido. Você não está pensando bem. É sobre isso, né? E a terceira é Nabal. Nabal significa uma pessoa bruta, semelhante a um animal teimoso. Um Nabal é uma pessoa teimosa. Ela está diante da verdade, mas nega, não quer. E a gente, quem lê a Bíblia, sabe que em 1 Samuel 25, a Bíblia fala de um cara chamado Nabal. Um camarada que se recusou a servir o rei Davi. Davi quase matou ele. Mas Abigail foi na frente, fez o meio de campo, né? E evitou o pior. Mas depois ele morreu também, né? E Davi acabou casando com a mulher de Nabal, né? Abigail. É verdade. Então Nabal significa isso. E exatamente essa palavra que aqui está no Salmo 14, verso 1. O Nabal, ou seja, o insensato, diz no seu coração, o que é? O teimoso. Ele está diante da verdade, Romanos 1, Paulo está dizendo assim, está tudo patente aos olhos dele, mas ele não quer admitir. Quantas vezes a gente é Nabal, não é verdade? A gente está diante da verdade, mas o orgulho não deixa a gente admitir. Então as pessoas que dizem não a Deus, não são pessoas que sofrem de falta de inteligência. Não, muitas delas, a semelhança do Richard Dawkins, são muito inteligentes. Só que eles usam a inteligência deles contra o Criador. A pessoa que ama eles. Mas eles têm uma revolta contra Deus. E a gente sabe o que é isso. A gente sabe, a queda, o pecado, nos faz inimigos de Deus. Ele não sabe disso, mas a gente sabe, né? O que falta a esses nabais não é inteligência, conhecimento, falta a eles é sabedoria, discernimento espiritual. O problema do Nabal, do insensato, do tolo aqui de Salmo 14, é um problema de ordem moral e espiritual. Quando eu falo moral, não estou dizendo no sentido de que ele não tem caráter. Há muita gente que é ateu, que às vezes tem um caráter melhor de muitos religiosos, mas é de caráter moral no sentido espiritual. É que ele tem uma revolta contra Deus que ele nem sabe que ele tem. O evangelista Billy Sunday disse que os pecadores que dizem que não encontram a Deus, ele diz o seguinte, que os pecadores não encontram a Deus, não conseguem encontrar a Deus, pelo mesmo motivo que os criminosos não conseguem encontrar os policiais. Não estão procurando. Você já viu algum bandido procurar a polícia? Os pecadores também, a sua semelhança e a minha, não buscamos a Deus. Em Romanos capítulo 3, Paulo diz isso. Não há ninguém que busque a Deus. Deus que nos buscou. Ele que se revelou a nós. Né? E o que acontece quando a gente vive nessa insensatez? O salmista diz que a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade são afetados.
a gente não consegue encontrar de fato a Deus. Porque queremos viver a nossa própria maneira, do nosso próprio jeito. Ignoramos a existência dele e as consequências são terríveis. Um cosmonauta disse que havia prescrutado o espaço, o universo, né, usou diversos recursos para isso, inclusive já esteve lá, né, no espaço, na Lua e tal, aquela coisa toda, e ele disse o seguinte: eu não vi vestígios de Deus lá. E aí alguém na televisão, lá nos Estados Unidos na época, disse, né, mandou uma mensagem lá para o cara, disse assim: se você tivesse aberto a cápsula, você ia encontrar diretamente com Deus. Né? Foi uma resposta meio ácida, né? Mas é verdade, porque uma hora ou outra o pecador vai se encontrar com Deus. Isso aconteceu com Belsazar, em Daniel capítulo 5, Mene, Mene, Tekel, foste pesado na balança e foste encontrado em falta, naquele mesmo dia, morreu. Lucas capítulo 12 nos fala daquele fazendeiro rico, que preparou tudo para o seu futuro e disse para si mesmo: deita e folga a minha alma, porque tem muito para muito tempo. E a voz de Deus disse para ele: você é um Nabal, você é um louco, você é um otário. Porque hoje você vai morrer, e o que você fez vai ficar para quem? Assim é todo aquele que é rico para com o mundo, mas pobre para com Deus. Jesus termina assim aquela parábola. E Apocalipse, capítulo 6, versos 12 a 17, fala de muitas pessoas que vão se encontrar com Deus, mesmo negando a existência dele aqui na terra. Mostra para a gente aí. Apocalipse, capítulo 12. Verso 12 ao 17, diz: por isso regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. E à mulher foram dadas 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, ao seu lugar, ali onde é alimentada por um tempo, e tempos, e meio tempo, longe da face da serpente, grande tribulação, né? E a serpente lançou da sua boca água como a de uma inundação atrás da mulher, para fazer com que ela fosse carregada pela inundação. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se com a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, de qualquer forma, nós vamos nos encontrar com Deus. De maneira que é melhor que a gente se encontre com Deus, para sermos recebidos com as palavras de Jesus: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Para isso você precisa ter um encontro pessoal com Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Amém? Porque do contrário, vamos ouvir o contrário: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Alguém perguntou ao filósofo britânico Bertrand Russell, inclusive tem editora com o nome dele aqui, em homenagem a ele. Ele era um agnóstico, não acreditava em nada, inclusive em Deus, e certa vez perguntaram ao Bertrand, inclusive um bom filósofo, né? Mas um péssimo teólogo. O Bertrand era ateu. Se você tivesse a oportunidade de se encontrar com Deus, morresse e encontrasse com Deus, o que você diria para ele, Bertrand? Ele disse o seguinte, nas palavras dele, que diria o seguinte para Deus: você não deu provas suficientes da sua existência. Olha só.
Eu fico pensando, né? Se olharmos para os céus que estão acima de nós, o que existe na terra, debaixo dos nossos pés, olharmos em volta, o que é que precisamos de mais para reconhecermos que existe um Criador, que é maravilhoso, que é belo? Qual é a resposta? Por que que alguém pensa desse jeito? Por que que ele ainda é um Nabal? Exatamente isso. É porque ele acha que ele não precisa de Deus. Eles querem viver dessa maneira. É um problema de coração, querido. No fundo, você pode até mesmo fazer uso da biologia, da filosofia, da astronomia, da própria teologia, para explicar racionalmente, porque é possível, o cristianismo é uma fé racional. Você pode fazer isso, e deve fazer isso, sentar com ele, dar a razão da sua fé, da sua esperança em Cristo, porque as pessoas precisam conhecer também, entender a sua fé, mas você precisa também orar por essa pessoa. Por quê? Porque Deus, você compreende através de um relacionamento pessoal com Ele. Essas disciplinas são boas para nos ajudar a compreender alguma coisa sobre Deus, mas não muda o nosso relacionamento com Ele. Não nos leva a conhecer a Ele. Só é possível conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele disse isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. E outra coisa ele disse: quem é que pode conhecer a Deus? Jesus fala assim: Pai, graças te dou porque não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Ou seja, os arrogantes jamais conhecerão a Deus, mas os humildes de espírito o conhecerão. Então é preciso orar por esse amigo cético, por esse filho cético, por esse sobrinho cético, que diz que não crê em Deus, para que ele possa compreender qual seja a altura e a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Como você um dia compreendeu, e você canta o amor de Deus, você ora agradecendo a Ele pelo seu amor revelado. Mas algumas pessoas ainda dizem assim: mas não é muita pretensão Deus exigir que a gente o busque, que o adore? Por que isso? Para mim, as melhores respostas, ou a melhor ajuda para a gente entender isso, são as palavras de Santo Agostinho no seu livro Confissões. Ele diz assim: Senhor, Tu nos fizeste para Ti, e a nossa alma não vai encontrar descanso enquanto não Te encontrar. Quando Deus diz em Isaías 45, em Isaías 47, em Jeremias 29, para nós buscarmos a Ele, Ele está falando sério. Ele quer que de fato nós o encontremos. Ele não está brincando conosco. E Ele diz que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos. Embora Ele seja o alto e sublime, conforme o capítulo 47, né? E que habita num lugar distante, né, que você não pode tocar, Ele diz também, lá em Isaías: eu também habito no coração humilde e quebrantado. De maneira que as pessoas cultas e incultas podem chegar ao conhecimento de Deus.
Basta buscá-lo de todo o coração e buscá-lo por meio de Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer.